Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem. Falaremos um pouco sobre BB Seguros. Temos alguns vídeos aí nessa semana, né? Tivemos como tema principal BB Seguros. Então, vale a pena falar um pouco dessa queda, esse recuo bem interessante, algo fora do comum. O que estaria acontecendo, né? Antes, falarei um pouquinho também dos fundos de nome aí, os fundos de multimercado, que estão reabrindo para captação, pessoal, ou seja, isso é um ponto de demonstrativo que estamos em um momento de mercado altista, tá? Um outro ponto a ser perceptivo é se voltaremos a ter IPOs agora, né? Os últimos aconteceram em 2021 e o que falta para ser confirmado como período de mercado altista é o que? É aí a volta dos IPOs, a janela de IPOs. Ninguém não olha o valuation, ninguém não olha os indicadores de fundamentos, indicadores fundamentalistas, e acabam comprando o sonho e acabam depois sofrendo aí bastante, uma vez que vai se fazendo a conta, percebe-se que não fecha, né? A equação não fecha. Sobre BB Seguros, pessoal, é, é, é no mínimo é no mínimo aí que você tem que repensar quando um grande banco ele faz uma recomendação de compra ou de venda de um papel. Os seus agentes eles já fizeram uma movimentação pré-recomendação. Essa é a minha opinião, tá? Então, Morgan Stanley é um grande banco, é uma grande instituição financeira, não deixa de ser. Entretanto, pessoal, hoje, né, quem pegou o pregão de BB Seguros ficou muito esclarecedor, né? Quem acompanhou desde a abertura até o fechamento, o principal agente vendedor de ações BB Seguros, né? Da BB Seguros. Nada contra a recomendação de compra da Porto, então aí a outra seguradora que tende a ganhar muito com o crescimento do setor de seguros nesse segundo semestre e tudo mais. Nada contra você me falar também que BB Seguros deve sofrer mais ou sofreria mais aí com uma queda na taxa de juros ou em um ambiente de juros mais baixo. Tudo bem, até aí tudo bem. São argumentos válidos para uma análise. Entretanto, não dá para pensar que todos esses movimentos eles não são feitos para pegar o pequeno investidor. Então, quem vendeu, né, BB Seguros aí hoje e é investidor pessoa física, está construindo a sua carteira, eu acho que deveria repensar os seus conceitos de investimentos e deveria repensar também se não está sendo, podemos assim utilizar o termo, ludibriado pelas grandes instituições financeiras, principalmente pelos chamados analistas, tá? Então aqui o que nós temos? Nós tivemos a recomendação para Porto, uma empresa que na minha visão tende no longo prazo continuar sendo muito perene, né, até mesmo para o setor, é uma empresa que realmente é além daquilo que está no preço. Porém, pessoal, BB Seguros não é uma companhia ruim. Pelo contrário, também é um excelente negócio. Tanto que voltei a aportar hoje, né? Voltei a comprar, como falei nos últimos vídeos, abaixo de 30, voltaríamos a aportar. Chegou a 29, uma grande queda. E de sexta-feira para cá, aconteceu algo que quase não acontece, né? Que é uma grande volatilidade nos papéis. Isso desperta uma curiosidade. Qual que é esse agente vendedor? Né? Décio Bazin já falava sobre isso no seu livro, né? Que um papel ele não cai simplesmente por uma notícia ou sobe por uma notícia. Um papel ele é puxado, né? Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Um papel no caso a cotação, ela é influenciada por um grande agente formador de mercado que tem poder de liquidez, seja através aí do JP Morgan, do Morgan Stanley, do UBS, né? Então são bancos, grandes bancos que normalmente negociam, têm poder de fogo em dólar, né? São investidores gringos, estrangeiros, que ou querem entrar ou sair de um papel, ou querem formar ou desfazer de uma posição, e hoje uma das formas deles utilizarem é essa, né? Então,
faz uma recomendação, o investidor pensa que está sendo ajudado, entre aspas, daí, né? Aí não pensa naquela segunda intenção. Poxa, se é tão bom uma recomendação dessa, por que que eles fizeram agora, né? E durante o dia, aí está o gráfico, acho que a imagem não fica muito legal, mas quem que decidiu fazer uma grande movimentação de venda? É isso mesmo, o Morgan Stanley, né? Ou seja, não sendo, na minha visão, nenhuma novidade. Logo após o quê? Logo após a divulgação do relatório. Nada contra aqui a análise fundamentalista do analista e também não sendo aqui de nenhuma maneira querendo menosprezar o trabalho do mesmo. Mas fazer isso, né, aí é no mínimo uma pegadinha com quem não está preparado para ter ações pensando no longo prazo. Sobre a análise, esse argumento de que a taxa Selic deve influenciar logo de cara, pessoal, cuidado, porque isso, no mínimo, aí é ruído para um curtíssimo prazo. Não é, na minha visão, um fator que me faria vender as minhas ações. Pelo contrário, a BB Seguros capta muito bem no período aí de alta taxa de juros e mantém um caixa, uma reserva muito forte para momentos de aumento de sinistro, momentos aí com menor produção agrícola, fazer o quê? Né? E maior aumento de sinistro, poder honrar com seus compromissos, poder honrar com os segurados, tá? Então, nós vemos que também nesses 10 anos, uma década de BB Seguros, a empresa ela retornou basicamente 80% em proventos para o seu principal acionista. Acho que é bom deixar isso daqui bem claro, que é o Banco do Brasil. O seu principal acionista, ele quer receber dividendos, ele quer receber proventos, então foi retornado aí para ele nesses 10 anos de IPO o valor, quase o valor de mercado da companhia hoje. Hoje ela tem um valor de mercado em negociação de 60 bilhões e foi retornado 40 bilhões. E isso entregando um retorno muito interessante desde 2013. Então, uma década aí. E vai fazer aquela pergunta que é simplista, mas é válida. Quantas ações hoje o Banco do Brasil, o principal acionista, venderia, né? Praticamente o que nós temos aqui é de certeza nenhuma. Então, por que você, investidor, tem que se desfazer dos seus papéis por uma simples recomendação aí que, no mínimo, duvidosa, tá? Para não causar mais polêmica. Sobre a questão de crescimento, foi reiterado em uma call feita com o Banco Safra, Safra Análise, que os indicadores de crescimento seriam mantidos, esses daqui, né? Do guidance lá do início do ano. Em relação a isso, né, o investidor ele pode esperar um dividendo maior para o mês de agosto, que é um mês no qual, praticamente nos últimos 10 anos, nós tivemos, todos os anos, anúncio de proventos aí no mês de agosto e também no mês de fevereiro. Portanto, pessoal, para finalizar o vídeo e não ficar tão extenso, o mercado ele tem muito disso. Se você ficar observando essas nuances, você pega para poder, né, aí aproveitar as oportunidades, ou é facilmente influenciado. Quem aproveita as boas oportunidades normalmente é recompensado no longo prazo, tá? Uma hora ou outra a balança do mercado se ajusta. E quem se deixa influenciar acaba pagando caro porque vendeu as ações, aí tem um grande anúncio de dividendos, recompra a um preço superior, ou aquilo que estava na análise não acontece, o investidor ele acaba sendo aí enganado, podemos assim dizer. Claro que a decisão de investir ou não é de cada um, é individual. Aí nós temos crescimento do dividendo por ação desde de 2022 para cá. Nós tivemos alguns eventos interessantes, sendo o mês de agosto um mês muito importante. O mês de agosto, normalmente, pessoal, é um mês que você tem um dividendo por ação maior que o mês de fevereiro. Portanto, não é nenhum crime ou pecado esperar mais que 1,50 ou 1,30 de dividendo por ação
de beber esse E3 para o mês de agosto, tá? No mais, pessoal, essa é a minha perspectiva de opinião sobre o tema. Mantenho os meus aportes, pensamento no longo prazo. É uma ação previdenciária, vaca leiteira, que tem por nuance principal beneficiar o seu controlador, e nós, pequenos minoritários, também vamos nos beneficiando no longo prazo. Bons aportes a todos e até o próximo.